acompanham nesta noite. Muita gente acompanhando o nosso culto. Quero pedir o pessoal da comunicação que estão lá no chat para colocar para nós lá. Não é? Está colocando? Que para mim não entrou aqui ainda. Para o pessoal deixar o seu pedido de oração. Não é? Já tem irmãos aqui pedindo oração pelo casamento, pela família, pela saúde. E eu gostaria de destinar um tempo desse culto para estarmos orando. Então, o povo da comunicação lá, coloque para nós, para os irmãos deixarem o seu pedido de oração, não é? Para nós estarmos orando no final do culto. Eu quero já adiantar e convidá-los à palavra de Deus. Quero convidá-los para o livro de Carta de João, segunda carta de João 1:8. Eu já falei esse assunto em outro momento. Eu quero falar sobre a recompensa da honra, não é? É um assunto tratado no livro do John Bevere, né? Que chama John Bevere? John Bevere, né? John Bevere, né? Bevere ou Bevere? Eu não sei a expressão correta. Não, eu mal falei línguas estranhas. É mal que eu sei falar. E um pouco de castelhano, muchacho, hermanos. Não é? Então, ele trabalha no livro. Se eu não me engano, esse livro nós temos ali no nosso Café das Nações, se eu não me engano, temos, né? Temos esse livro ali, A Recompensa da Honra. É um livro que a gente deve ter como cabeceira na nossa cama, porque é um livro extraordinário. É um livro que nos ensina muito, além de ser um conteúdo, é um conteúdo trazendo por um homem de referência. João, lá a carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, tá? E é um homem de muita referência, um homem de Deus, e ele trata esse assunto que é muito importante. Em outras vezes em outros cultos já falamos, mas há uma necessidade muito grande de nós não nos cansarmos de falarmos de temas como esse, não é? Me desatou o gatilho quando o pastor Mauro, na terça-feira, ele, no final do culto, ele deu uma pincelada sobre a honra. E o Espírito Santo disse a mim: eis um assunto para ser falado mais, não é? Para ser relembrado. O apóstolo Paulo diz que ele não se cansava de falar as coisas que ele sempre falava. A gente presume, irmãos, escute uma coisa, a gente presume que falando uma vez, as pessoas já assimilam, não é? Nós precisamos falar sempre as mesmas coisas. Então, é um assunto muito relevante, estruturante inclusive. E eu quero ler com você e quero inclusive, no mínimo em 2 cultos, trabalhar esse tema com vocês. Vamos lá, 2 João 1:8 diz assim. Eu vou ler em 2 versões, tá? Vamos lá, a primeira diz: acatelai-vos, para não perderdes o que temos realizado com esforço, para receberdes o completo galardão. Agora eu vou ler noutra versão, que em vez de tomar cautela, quer dizer tome cuidado. Tome cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. O primeiro diz galardão, o outro diz recompensa. O primeiro diz cautela, o segundo diz cuidado. Eu quero aproveitar e convidar você para ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Vamos ler esse texto. E depois eu quero ler também um outro texto com você. Hebreus, anote esses textos, é bom a gente anotar, não é? Para que a gente possa depois em casa fazer uma leitura com bastante calma. Hebreus 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Agora eu quero convidá-los para Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, 7 diz: pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra.
essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Nesses dois primeiros textos que nós lemos, são textos idênticos, o apóstolo João fala para nós termos cautela, não é? Acautelai-vos, para nós termos cuidado, para nós sermos zelosos, para não perdermos aquilo que Deus nos tem dado. Algumas pessoas têm uma teoria de que uma vez salvo, sempre salvo, ou de que uma vez abençoado, para sempre nós estamos abençoados por Deus, e a gente pode fazer o que for, que essa bênção vai continuar sobre nós, ou que esse galardão vai continuar sobre nós, ou que a salvação vai continuar sobre nós, não é? Eu acredito num texto que eu vou ler mais adiante, não é? Que diz que aquele que permanece até o fim, firme, esse vai ser salvo. Então escute uma coisa, nesse livro, A Recompensa da Honra, esse autor, ele vai dizer que nós podemos perder aquilo que por muito tempo nós lutamos para conquistar. E quando você faz uma leitura apurada da Bíblia, dos personagens da Bíblia, de pessoas que caminharam com Deus ou que caminharam com Jesus, a narrativa bíblica vai dizer de homens, mulheres, pessoas que tiveram uma oportunidade de estar com Jesus, de caminhar com Deus, de caminhar com profetas, de estar debaixo da nuvem da bênção, e por algum motivo eles não seguiram firmes no propósito, na honra, na cautela, no cuidado, e eles perderam o galardão, eles perderam uma recompensa. Então o apóstolo está dizendo: tome cuidado, para que você não venha perder aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te concedeu. Tenha cuidado, tenha zelo. Eu disse na sexta de tarde de que a nossa luta nesse mundo é uma luta constante. Nós estamos aí lutando contra forças espirituais. A nossa luta como ser humano em si já é uma luta diária de sobrevivência. No campo espiritual, muito mais ainda. Então, se nós não tomarmos cuidado, se nós não vigiarmos, se nós não guardarmos o nosso coração, nós podemos perder tudo o que nós recebemos de Deus. Se nós não guardarmos os nossos ouvidos, se nós não guardarmos os nossos olhos, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, nós podemos perder tudo aquilo que Deus já nos concedeu. Então, existe um perigo em nós jogarmos fora as dádivas que o Senhor nos concedeu. Talvez você conheça alguém na sua história de caminhada cristã, alguém que, quem sabe, orou com você, alguém que era de oração, quem sabe alguém até que lhe incentivava, quem sabe alguém que lhe ganhou na fé. Essa pessoa que estava na sua frente, não é? Na experiência cristã, na experiência com Deus, e por algum motivo, essa pessoa hoje está perdida. Essa pessoa hoje está afastada dos caminhos de Deus. Isso é um sinal de que as pessoas podem jogar fora aquilo que receberam de Deus. Agora também escute uma coisa importante. O apóstolo, agora Paulo está dizendo aqui em Hebreus, aos Hebreus, de que a pessoa que serve a Deus, que se aproxima de Deus, que vive para Deus, de alguma forma em Deus tem recompensas. Na sexta de tarde eu disse que o bacana de nós servirmos a Deus, esses dias nós fizemos um trabalho, a pastora me deu um apoio, um trabalho muito denso do mestrado, não é? Era uma análise de um texto muito complicado, não é? Acerca de Deus, não é? Da deidade do nosso Deus, da sua grandiosidade. E uma coisa interessante é o bacana de Deus. Esses tempos eu preguei sobre isso, é que Ele se garante. Deus nos dá garantias. O Senhor nos dá garantias de servi-lo. Deus, Ele não desce do patamar e Ele vai se equiparar com os deuses do Olimpo, né? Com Zeus, com Poseidon, com Netuno, os deuses do Olimpo ou os deuses do panteão romano, não é? Deus não vai descer a esse nível e competir com eles, como os filhos, o Zeus, e compete com os irmãos deles, os outros deuses, uma disputa entre Hera e Deus, estas coisas da mitologia. O bacana de Deus, que Deus não desce do nível como os deuses nórdicos,
para competir com os outros deuses que existem, não é? Em Valhalla, não é? Eu acho que é os céus dos nórdicos. Deus não desce nesse nível. Deus não precisa, como é na cultura nórdica e cultura grega e romana, Deus precisa da adoração do homem para que ele se sustente. Deus se garante. Deus não precisa que eu, você o adore, o sirva para ele continuar sendo Deus e sendo lembrado. Não, Deus é absoluto. Não existe uma disputa entre Deus e o diabo, como um cabo de guerra, e cada um dia Deus vence, um dia o diabo vence. Não, Deus é absoluto, Deus é extraordinário, e Deus se garante. E o bacana de servir a esse Deus é que Ele nos traz garantias, Ele nos recompensa. É certo que a gente não serve a Deus com aquele interesse da recompensa. Ah, Deus tem que me abençoar já que eu o sirvo. Mas Deus garante isso. Se você quiser ser meu povo, eu serei o seu Deus. Vocês serão propriedade particular minha. Eu serei o seu Deus. Por um caminho, os seus inimigos, demônios, quem quer que seja, vêm contra vocês. E aí Deus diz: se vocês estiverem comigo, por um caminho vêm contra vocês os seus adversários, inimigos, e por 7 caminhos eles fugirão de vocês. A gente olha Deus dizendo: todas essas bênçãos que estão em Deuteronômio 28, elas lhe acompanharão, lhe seguirão. Os discípulos chegam para Jesus um momento e dizem assim: Senhor, nós deixamos pai, nós deixamos mãe, nós deixamos família para te servir. O que a gente ganha em troca? O que nós vamos ganhar com isso? Jesus olha para eles com segurança e diz para eles o seguinte: nessa vida, 100 vezes mais. Nessa vida, 100 vezes mais. Isso eu falei sexta-feira. E na vida, e no futuro, e no porvir, a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria. Eu falo isso sexta de tarde e disse aos irmãos: bom, se por causa do Evangelho, por Cristo, seu pai disse assim: eu não quero saber de você, porque você agora se tornou cristão, e eu não quero saber de você por isso. Você vai ter muitos pais. Quando o papai disse para mim, eu adolescente, que não me queria mais como filho, porque agora eu queria me tornar um pastor, ele disse: não lhe abençoo mais e não quero você como filho. Irmãos, eu ganhei muitos pais na igreja. Eu ganhei muitos pais. Quando muitos irmãos souberam desse episódio, muitos irmãos me abraçaram e disseram: vem comigo, Pedrinho. Quem precisar, conta comigo. Eu ganhei muitos pais ao longo da minha vida. Sexta de tarde eu preguei e falei um pouco disso. Uma irmã veio a mim e disse: que palavra, pastor? Esses tempos, porque eu vim para a igreja, houve um problema na família e os meus irmãos disseram para mim: nós não queremos saber de você, porque você agora se tornou cristã evangélica. Ela disse: pastor, quando eu cheguei aqui, eu fui abraçada por esta igreja, eu fui acolhida por esta igreja. E é bem como o senhor disse, os meus 2 irmãos, 3 irmãos não quiseram mais saber de mim, e eu ganhei muitos irmãos que eu não conhecia, de todos os tamanhos e cores. Eu ganhei muitos irmãos nessa casa. É bem isso que o senhor está dizendo. Eu disse: não é o que eu disse, é o que Jesus disse. Nessa vida, 100 vezes mais. Então, se por alguma causa, se por causa do Evangelho, aparentemente você teve um suposto prejuízo, Deus diz para você: nessa vida você terá recompensa de 100 vezes mais. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria. Não é que a gente trabalhe com o interesse só da recompensa, mas escute uma coisa: é certo que Deus recompensa, porque é isso que Ele está dizendo. Aquele que se aproxima, olha para mim você, aquele que se aproxima de Deus, acredite que Deus é aquele que recompensa. Então escute uma coisa, queridos: se você e eu guardarmos com cuidado a nossa vida,
o nosso coração, se nós trilharmos esse caminho importante que é o caminho da honra, é impossível você não ser honrado por Deus. É impossível não haver uma colheita na sua vida. É impossível Deus deixar você jogado, desamparado. Não, porque é isso que a palavra de Deus promete. A palavra de Deus promete de que quem honra a Deus e trabalha no caminho da honra, por ele será honrado. Digam amém. O tema da honra, ele em nossos dias é um tema que parece que caiu em descaso. O tema da honra para muita gente soa como algo, sabe, algo que não tem valor, não tem valia. Você sabe por quê? Porque a gente vive numa geração de desonra. Já disse para vocês que é muito comum estar, não é, lá, por exemplo, no ônibus, placa prioritária para sentar mulher grávida, idosos e marmanjos sentados. Já falei para vocês que muitas vezes em São Paulo, quando andava de ônibus com mamãe cega, está a placa lá para idosos, deficientes, grávidas, crianças no colo, os marmanjos deitados, sentados. E quando via eu entrando com ela, se fazia que estava dormindo. Eu chegava e dizia: amigo, levanta para essa mulher cega sentar aqui, rapaz. Eles ficavam bravos, parece que iam me surrar. Levanta, esse lugar não te pertence. Levanta para essa mulher sentar. Sabe, gente, nós vivemos numa geração em que a lei porca, que muitas vezes é estabelecida em nosso país, aprova a desonra, apoia a desonra. Nós vivemos uma cultura de que, ainda mais a nossa cultura ocidental, a cultura oriental é uma cultura que trabalha mais o aspecto do respeito, da consideração, da honra, da reverência. Isso é uma coisa que é mais comum para o oriental, não é? Nós ocidentais, nós tratamos às vezes com desprezo, com descaso. A gente vai desconsiderando o aspecto do respeito, da consideração, da honra. É claro, para muita gente, o tema da honra soa como algo que arrepia a coluna, porque houveram abusos. Muitas pessoas cometeram abusos em cima da honra. E aí muita gente fica receoso com o tema da honra. Já aconteceu de pessoas levarem para suas casas liderados e dizer: você precisa me honrar, limpe a minha casa. Você precisa me honrar, corte a minha grama. Não foi o irmão que se ofereceu para ir, para ajudar, para dar uma mão, como acontece muitas vezes. Eu vou ajudar na mudança, eu vou ajudar a cortar grama, eu vou ajudar a pintar a casa, eu estou me dispondo. Não, é o líder dizer: eu sou líder, tu tem que me honrar. Vai lá em casa e limpa meu pátio. Isso é um abuso. Quando eu soube disso, fiquei bem chateado, porque eu, como pastor, não faço isso, acho isso um desrespeito. Se alguém quiser ir, vá por amor. Porque quer honrar, mas não algo imposto e dizer: já que eu sou meu líder. Vocês temos um irmão que disse a mim que da onde veio, às vezes num seminário que houve, a líder disse: não foi aqui, foi em outro lugar. A líder disse: eu sou líder, vocês precisam lavar meus pés. Sabe, a ação do lava-pés não é algo imposto, porque eu sou líder. Você tem que vir aqui e lavar meus pés, porque eu sou líder. Vocês precisam fazer isso. Como assim? Sabe, a questão de impor. Já que eu sou líder, o que você faz, eu preciso saber. Eu preciso saber quanto você ganha, para onde viajou, para onde não viajou, com quem sai, com quem anda. Isso é um abuso. Não é? Se a pessoa quer dizer, quer falar, quer se abrir, sabe? Isso é porque ela quis, mas não porque eu sou líder, então você tem que me prestar contas. Como assim? Sabe, a pessoa se coloca mais na condição de, mais do que pai, mais do que mãe. Como assim? Sabe, muitas pessoas caminham e viveram abusos. Aí essas pessoas, quando entram no aspecto da honra, elas dizem: eu já passei por isso. Eu já fui abusado na minha vida de líderes que oprimiam e subjugavam. E aí essas pessoas, eles ficam na retaguarda com o receio da honra.
Por outro lado, há o aspecto da bajulação. E muita gente não honra porque acha que está bajulando. Passou por aqui uma pessoa que falava muito sobre bajulação. Era uma pessoa que não vivia a honra. Então ele batia em cima de bajulação, embora era um bajulador. Ele batia contra, não é? E me parece que isso soava para que os irmãos não me entendessem o aspecto de honrar. Porque muita gente confunde bajulação com honra. Se fosse no aspecto de explicar era uma coisa, mas era no aspecto de bater em cima para que, sabe, não houvesse a consideração. Isso é um problema. E digo, queridos, que a gente precisa honrar, não no aspecto que está acima de nós, filhos honrar os pais, liderados honrar líder, não, mas no aspecto geral. Porque pessoas de honra, eles não só honram quem está acima deles, mas qualquer ser humano, mas qualquer indivíduo, sabe? A gente trata bem, não é só ser humano, a gente trata bem animal, porque isso é de nós tratar bem. A gente só deve cuidar de pessoas, cachorro, animais, bicho, a gente mete o pé. Não, isso não existe. Quem age dessa maneira é um boçal, uma pessoa ignorante, tola, que não tem um senso de cuidado. Mas uma pessoa de cuidado cuida de uma formiga e cuida de um ser humano. O senso de respeito a gente deve dar, não apenas para quem está, os nossos chefes, os nossos líderes, os nossos pais, mas a gente deve respeitar uma criança, deve respeitar uma pessoa que na hierarquia está abaixo de nós. Por que fazemos isso? Esperando alguma coisa? Não, a gente faz isso, a gente respeita, a gente honra, porque nós somos pessoas de respeito, pessoas de honra. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso com uma alegria. Sabe, queridos, porque para mim e para nós como igreja, esse tema é tão importante? Porque nisso consiste a sua herança, porque nisso consiste a sua bênção. Sabe, gente, tem pessoas, esses dias eu falava com o irmão da minha vinda de São Paulo para cá, quando eu fui entregar a igreja lá, eu tinha um projeto de entregar, de passar a igreja para um auxiliar que eu tinha lá, que esteve comigo lá por algum tempo, começando a igreja. E aí, no ano em que eu estava orando intensamente para que Deus me desse uma direção para vir embora, ele começou a ter atitude de desonra. Não sei porquê. Sabe, eu lembro que teve umas férias minhas que eu vim aqui com a família da pastora, viemos de férias. No segundo dia que eu cheguei aqui de férias, eu tive um sonho. Eu já sou pouco, já durmo pouco, eu sonhar muito menos. Quando eu sonho, tem que ser algo de Deus, porque eu quase não durmo, sonhar muito menos ainda. Eu não sou de sonhar. E eu tive um sonho de que eu estava num barco e ele ia para a polpa, né? A polpa é atrás. E ele balançava o barco assim. Ele pegava assim e ele balançava o barco. E águas entravam no barco. Quando eu despertei, tocou o meu telefone e um dos meus diretores disse: pastor, o senhor precisa voltar. Esse líder está fazendo uma bagunça aqui na igreja. 2 dias depois que o senhor viajou, está reunindo pessoas, dizendo bobagem, dizendo tolice. Eu tive que interromper minhas férias e voltar para São Paulo. E a partir daí sentei e conversei, mas ele foi seguindo um caminho de desonra. Ele ia lá para trás, sentava no primeiro banco, ia lá para trás, ficava assim. E eu pregava, ele fazia assim. Eu dizia: levante as mãos. Aí que ele colocava a mão nos bolsos. Tudo que eu dizia, ele fazia o contrário. E não fazia isso antes, você entende? Porque tem pessoas que é delas ficar com a mão no bolso, é delas ficar com o braço, é delas. Mas uma pessoa que sempre vinha fazendo uma coisa, depois ele muda, que sempre sentava na segunda, terceira fileira e depois não sai da última, estava sempre orando, cantando e depois não faz mais. Isso é um problema. E quando eu dizia uma coisa, todo mundo dizia amém, e ele ficava bem, com a cabeça bem pesada. E foi uma pena, porque dentro do meu projeto de passar a igreja, ele era a primeira pessoa que eu tinha em mente. Sabe o que aconteceu? Quando foi chegando perto, foi ficando mais insustentável, e chamei ele e disse: você perdeu uma oportunidade, você jogou fora, e era algo que ele queria.
Ele queria muito o pastorado e se tornar um titular. E eu disse: você jogou algo fora. Eu acho que esta pessoa hoje talvez esteja desviada, porque não tinha uma igreja para essa pessoa que prestasse. Você entende, queridos? Jogou fora uma oportunidade. Quando eu penso nesse episódio, eu penso em Arão e eu penso em Moisés. Teoricamente era para Arão substituir Moisés depois que Moisés morresse. Com certeza seria Arão, era o sumo sacerdote que foi separado por Deus, esteve com o irmão dele em todo momento na retirada do povo hebreu do Egito. Mas quando eles estão no deserto, ele não segue firme na posição de honra, de lealdade. E quando Moisés está lá em cima, recebendo as tábuas da lei, você sabe esse episódio, está lá em cima recebendo as tábuas da lei. Lá o povo diz: Moisés não vai descer, Moisés está lá, já morreu, quem sabe, já faz 40 dias, faz algum Deus para nós. E as pessoas, muita gente vai e corrompe o coração dele e diz assim: você precisa fazer alguma coisa. E ele pega os colares, os brincos das homens e mulheres e faz um bezerro de ouro. E ele é conivente com o pecado da congregação. Ele não espera o irmão dele, ele poderia dizer: não, eu conheço Moisés, ele vai descer, ele vai vir, eu sei quem ele é meu irmão, ele é um homem de Deus, ele está lá, vamos esperar. Não, ele se junta ao espírito da multidão e se rebela e desonra Moisés. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Josué está no pé do monte. E eu acredito que Josué passou 40 dias esperando Moisés descer, juntamente com uma parte dos levitas. Josué não estava lá embaixo com o povo, em conluio com o povo. Ele estava lá esperando Moisés. E quando Moisés desce, Moisés diz: eu estou vendo, parece que um barulho de guerra. O que está havendo? E Josué diz assim: eles estão lá fazendo uma grande farra, e o seu irmão Arão fez um bezerro de ouro, e eles estão lá todos corrompidos. Sabe o que acontece, irmãos? Começou a haver uma quebra de fidelidade, de lealdade no coração de Arão, e ele vai se perdendo. Chega um outro momento que Miriam e ele, ambos irmãos de Moisés, chegam para Moisés e dizem assim: por acaso você é o único santo aqui? Você acha que Deus só fala com você? Minha irmã Miriam é profetisa. Ela foi a primeira que pegou o tamborim quando atravessamos o Mar Vermelho, e ela motivou as mulheres para nós dançarmos. Ela tem mérito, é sua irmã, é profetisa. Deus só fala com você. E eu sou sumo sacerdote. Sabe, os próprios irmãos de Arão, de Moisés, e eles foram perdendo, e Miriam ficou leprosa. Esse foi o castigo dela. E eu acredito que Arão iria substituir Moisés como o grande líder que entraria com o povo lá na terra prometida. No entanto, sabe quem entra? Foi aquele rapaz que ele seguiu pelo caminho da honra. Quando ele sai lá do Egito, ele sai debaixo da obediência de Moisés e continua sendo leal, honrando Moisés até o fim. E quem é que vai levar o povo para a conquista? Quem seguiu o caminho da honra. Então escute uma coisa: eu acredito no meu espírito que tem gente aqui que querem conquistar. Há pessoas no nosso meio aqui, e acompanhando esse culto, que você tem dito com você: Senhor, eu tenho rodeado, e parece que quando vai chegar a minha vez, quando eu vou conquistar, as coisas somem diante de mim. Parece que eu volto atrás, que quando eu vou avançar a linha de chegada, tudo volta de novo. Deus está dizendo para você que você e eu precisamos seguir o caminho da honra. Precisamos trilhar o caminho da honra, porque a honra abre portas aonde não tem. Você pode aplaudir o Senhor?
Por favor, faça isso com alegria. Como diz o autor, a gente pode receber a recompensa. O John Bevere, ele vai dizer que nós podemos receber um grande galardão por causa da honra. Eu acredito que o galardão de Josué, a recompensa de Josué, foi ser esse líder de referência que conduziu o povo à conquista da terra prometida. O autor também diz que a gente pode receber uma recompensa parcial, uma bênção por metade. Por incrível que pareça, eu não sei se você se sente, mas pessoas já conversaram comigo, eles dizem: pastor, às vezes eu me sinto abençoado em partes, não está completo a bênção na minha vida. Sabe aquela completude de bênção, quando você olha para todos os lados e você vê Deus agindo em todas as áreas da sua vida? Há pessoas que já vieram a mim e dizem: eu tenho visto a bênção por metade na minha vida. Sabe o que é isso? É uma recompensa parcial. Por quê? Porque quem sabe a nossa ação para com Deus e para com o outro seja parcial, não uma ação completa. Nós também podemos ser afetados pela punição. Nós podemos receber uma recompensa, ter uma recompensa parcial, também podemos receber uma punição. Você se lembra daquele homem que recebeu um talento, e ele pega o talento dele e ele enterra. Ele perdeu até o que ele tinha, então ele foi punido, porque ele não honrou o talento que ele recebeu, ele não multiplicou, então até o que ele tinha, ele perdeu. Aquele outro homem que o rei perdoou a dívida dele, e ele foi lá, uma dívida muito menor de alguém que lhe devia, ele foi lá e ele judiou, agrediu, e disse para aquele outro: você tem que me pagar. Aquele homem disse: me perdoa. Ele disse: não, eu não vou te perdoar. Ele não foi benevolente. Ele deveria ter seguido o caminho da honra. O rei o perdoou, o rei lhe honrou, ele deveria seguir. Não, ele vai lá e oprime aquele outro. Sabe o que acontece? Ele foi jogado nas trevas exteriores, ele foi punido. Então escute uma coisa: nós podemos perder a recompensa, nós podemos receber a herança, e além do mais, termos uma punição. Eu quero convidá-los para Mateus capítulo 10. Nós vamos trabalhar bastante Mateus hoje. Mateus capítulo 10, verso 22. Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Eu preguei falando sobre firmes na sexta de tarde. Quero convidar você para acessar o canal da igreja, ou o meu canal, e assistir essa pregação sobre firmes, estarmos firmes. Muitas pessoas começam alguma coisa, seja o que for, e elas começam com todo o gás, e depois elas vão perdendo o gás, elas vão perdendo a motivação, elas vão perdendo o foco, o propósito, e elas se perdem, e não chegam a lugar algum. Nessa noite eu quero desafiar essa igreja para seguir firme no caminho da honra, embora você tenha tido desonra. Eu quero pedir a você que mantenha o propósito de seguir honrando, embora as pessoas que você honrou e que eu honrei nos desonraram. Não é por conta das pessoas que você fez o bem que você vai deixar de fazer o bem, porque fazer o bem está em você, assim como ser de honra é o que você é. Você pode aplaudir o Senhor, por favor, faça isso com alegria, se mantenha firme. Eu quero desafiar esta igreja a seguir, independentemente de quem não faça, a ser uma pessoa de honra. E o que é honra? Honra é consideração, honra é respeito, honra é você fazer distinção.
Honra é você fazer distinção. Não é você fazer acepção, mas é você fazer distinção. É você dizer, realmente esta pessoa fez algo extraordinário, eu reconheço o que fez. Nós deveríamos trabalhar mais com o aspecto da recompensa e da distinção. Alguém fez algo correto, precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido. Nós não podemos tratar por igual. Escute uma coisa: a história de vida de uma criança e a história de vida de um ancião de cabelos brancos não é a mesma história. O respeito deve dar aos dois, mas a consideração é diferente. A criança está começando a vida, não tem história de vida, não tem experiências para contar, não tem as marcas da vida. Respeita-se a criança, mas deve haver uma consideração para esse homem, para esta mulher de cabelos brancos, que já sofreu nessa vida, que saiba o que é a vida. E escute, a palavra desse homem de cabelos brancos, dessa mulher, tem peso. Tem peso. Alguns chegam a dizer que no grego, honra quer dizer uma palavra que tem peso, algo que pesa, sabe? Chega para você uma criança e diz assim, eu vou lhe aconselhar nisso, nisso, nisso e nisso. Você vai ouvir, a gente vai ouvir por respeito, mas não tem peso. Agora um pai de família, um avô, uma pessoa com experiências de vida tem peso. E o problema, sabe o que é? Muita gente nesse escritório vem para me ouvir, e eu, a pastora, os nossos auxiliares dizem para eles assim, você precisa seguir esse caminho. Ele sai dali, faz tudo o contrário. Na verdade ele não honra a nossa palavra. A nossa palavra para eles não tem peso, e é por isso que batem cabeça, e é por isso que perecem. Meus irmãos, todas as vezes que eu não ouvi mamãe, que ela me dizia uma coisa, eu pereci. Sabe por quê? Porque a palavra dela tinha peso, pesava, eu considerava, e todas as vezes que em algum momento eu desconsiderei, eu pereci. Então, quando desconsidera, é não honrar. Então escute uma coisa: honrar é você atribuir valor a alguém ou alguma coisa. Isso precisa ter peso para você, precisa ser valioso para você ou para mim. Deve haver consideração. Então escute uma coisa, que nessa noite esta palavra que estou pregando tenha peso para você, porque se tiver peso, consideração, isso é traduzido por honra, é certo que a bênção vai se estabelecer na sua vida. Você pode aplaudir aquele que merece. Faça isso com uma alegria, porque caso contrário, nós podemos jogar fora tudo que nós recebemos, podemos jogar fora esse culto. Eu vou adiantar alguns textos aqui, e deixa eu falar disso. Eu quero ler para você Mateus 13, 55 a 58. Essa outra parte que eu ia falar, eu vou falar em outro culto, para nós ganharmos tempo. Mateus 13, 55 a 58, diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esses dias alguém me perguntou por que alguns cultos, alguns pregadores, há manifestação de milagres e Deus faz alguma coisa. Há muitas respostas, válidas e aceitáveis, mas uma delas é a consideração que a gente tem para aquele pregador. Sabe o que acontece?
Por que às vezes vem alguém aqui de fora e a gente anuncia, é um homem de Deus, é um pregador da palavra, e ele vem aqui, ele prega a mesma coisa que nós pregamos, que eu prego, que a pastora prega, o pastor Arnoldo prega, que o pastor Luzaro prega, a pastora Luísa prega, a pastora Vera pregam, a mesma palavra que a gente prega aqui. Mas por que essa pessoa de fora vem e aí você diz assim: oh, Deus falou comigo hoje? Não, Deus fala com você todo domingo. O problema é que a gente sempre diz assim: estou acostumado, né, pastor Pedro, da casa, o irmão Maurício, né, benção aqui, o nosso irmão querido, coisa boa, sabe? A gente não atribui valor. É exatamente isso que acontece. Por que eu vou lá pregar em outra igreja, em outro lugar, e a gente chega lá, a gente mesmo, inclusive, se sente mais usado por Deus, e se deixa ser mais usado por Deus, porque o povo não fica assim, ó. Eles ficam recebendo, porque é algo novo para eles. John Bevere conta uma história, de que esse mesmo autor conta, de que ele foi pregar no presídio, foi lá nos Estados Unidos pregar num presídio, e quando ele prega naquele presídio, os presos vão à loucura, e se expressam, e caem no chão, e aceitam a Jesus, e é um mover extraordinário de Deus, aqueles homens condenados, aceitando a Jesus, levantando as mãos, se arrependendo em lágrimas. E aí ele disse que inclusive ele foi usado em revelação, coisa que não é costume deles, ou até mesmo, geralmente o norte-americano não é muito assim, não é? São mais da palavra. E ele chegou para um homem condenado e disse: Deus vai libertar você. E o homem disse: pastor, eu aceito, eu recebo, mas eu tenho condenação perpétua. Mas como é o Senhor que está dizendo, eu creio que eu serei liberto. Ele disse que foi um negócio poderoso. Isso de tarde, pregou de tarde. Quando foi à noite, ele foi pregar na igreja que ele foi convidado, uma grande igreja. Não é igreja grande, abençoada, aquela coisa toda, que vão muitos pregadores. E ele pregou a mesma palavra. E o povo assim. Ele disse que ele tinha vontade de se esconder. Ele tinha vontade de se jogar. Porque o povo numa frieza, sabe por quê? Porque o povo diz: não, ele já veio aqui várias vezes. Já tem muitos pregadores de renome que vêm aqui. Então você entende? Não há uma consideração quando você atribui valor. Aí eu vou chamar aqui agora o nosso caseiro para trazer uma palavra para você. O nosso caseiro, o irmão Milton, eu nem sabia que nem pregava. O irmão Milton prega. Eu vou trazer aqui o nosso caseiro para vir aqui e dar uma palavra. Mas ele está todo domingo agora aqui no estacionamento ajudando a gente, sabe? O nosso problema é que a gente faz isso. O pastor está todo domingo e a gente não atribui valor. Fica mexendo no celular, faz uma coisa no culto. A gente sai do culto e diz assim: Deus não falou comigo, Deus não estava presente. Meus irmãos, Deus estava, e Deus estava falando. O problema é que nós não atribuímos honra, porque quando atribuímos honra, a gente percebe Deus agir na nossa vida. Você pode adorar Ele, por favor, se expresse nessa noite com alegria ao Senhor. Eu quero pedir a essa igreja a tratar com honra, e eu tenho me ensinado nesse altar há 16 anos, não apenas pregador de fora. Meus irmãos, eu não preciso trazer um pregador de fora para ensinar sobre dízimo, porque sou dizimista, para ensinar sobre oferta, porque sou um ofertante. Nós não precisamos trazer alguém, a gente traz pregadores, cantores, porque é bênção para a igreja. Mas a gente não precisa trazer para falar alguns assuntos. Você sabe por quê? Porque nós temos ensinado esta igreja a honrar, a começar os da casa. Aqui nós temos muitos pastores auxiliares que têm palavra inspirada de Deus, palavra revelada do Espírito Santo, que se dedicam para montar uma palavra. Meu irmão, pode subir aqui uma criança debaixo de autoridade. Se eu chamar aqui uma criança e falar assim: essa criança vai pregar porque eu convidei para pregar, meu irmão, venha, escute a palavra, receba a palavra, porque esta criança que veio pregar está debaixo de uma autoridade.
Quando você honra a criança, você me honra, honra quem autorizou. Escute uma coisa, Jesus disse o seguinte: se quer conhecer o meu Pai, me conheça, porque quem me honra, honra o meu Pai. Jesus estava debaixo de uma autoridade. Então, quando as pessoas reconheciam a Jesus, reconheciam o Pai. Pode ser uma criança que vinha aqui e trazer uma palavra e falar, honre, porque escute uma coisa, é Deus falando conosco. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Eu quero convidá-lo para Mateus capítulo 8, versículos 5 a 12. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 12. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo: a este vai e ele vai, ao outro venha e ele vem, e ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui está uma prova de alguém que recebeu uma recompensa completa. O Senhor Jesus, no texto anterior, ele chega no meio dos seus familiares, no meio de onde ele tinha nascido, da sua região, e Jesus vai trazer uma palavra, e ele é impedido de fazer milagres, porque o povo começaram a dizer: mas esse não é o Jesus que cresceu aqui com a gente? Ele se tornou um pregador, um rabino, mas ele esses tempos não estava trabalhando como carpinteiro, fazendo porta, mesa, móveis, e agora é um pregador. Como assim? Que é isso? Vai querer falar alguma coisa para mim? Sabe, esse povo foi impedido de receber os milagres de Jesus, porque Jesus queria abençoá-los, e aonde Jesus estava, os milagres acontecem. Então veja, queridos, nós podemos impedir a bênção de Deus na nossa vida quando a gente não crê, quando a gente não honra, quando a gente não considera. A gente está dizendo uma coisa, dizendo: vá por esse caminho. Rapaz, bobagem, conversa com o pastor. Quer arrecadar o dízimo, quer aumentar a oferta, quer fazer tal coisa, quer ser honrado. Essa irmã está dizendo isso porque, bobagem. Sabe, a gente não atribui valor. Eu conheço a irmã aqui do lado. Se fosse a pessoa tal que falasse isso para mim, aí sim, sabe, gente, a gente não considera. E aí Jesus foi impedido no meio dos seus de fazer milagres. Por quê? Porque eles não atribuíram valor, eles não consideraram a Jesus. Agora o centurião romano, não era hebreu, era romano. Ele chega humildemente para Jesus, um homem que comandava 100 homens, e diz: por favor, Senhor, faça alguma coisa por mim. Sabe, eu vejo pessoas que elas vêm até a igreja e elas exigem ser atendidas, elas exigem ser ouvidas. Elas não dizem assim, sabe, por favor, eu queria, sabe, a gente se empodera, porque eu sou dizimista, porque eu sou membro da igreja, sabe? A gente se empodera com algumas coisas, e a gente perde o coração humilde e diz: não, porque eu estou aqui há 10 anos, então eu quero que faça isso por mim. Eu gosto muito daquela passagem
daquela mulher cananeia que chega para Jesus e diz assim: Senhor, por favor, a minha filha está enferma, está doente, está endemoniada, por favor, faça alguma coisa por ela. E Jesus diz assim: eu não posso tirar o alimento da mesa dos senhores e jogar aos cachorros. E ela humildemente diz assim: Senhor, mas mesmo os cachorros comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Sabe que nós somos ensinados? Essa teologia que existe aí, não é? Que não é teologia, essa coisa de colocar Deus na parede, porque eu sou a cabeça, então eu exijo e eu coloco Deus na parede e digo: Deus, ou o Senhor faz ou eu me mato. Então te mata, miserável. Ou o Senhor faz ou eu saio da igreja. Não é assim. Sabe essa coisa de nós chegarmos diante de Deus e exigir alguma coisa de Deus, como se nós tivéssemos o direito. Sabe essa coisa de dizer: eu sou a cabeça, então eu mando em Deus, eu mexo com Deus. Não é assim, meus irmãos. Nós não chegamos diante de Deus com um coração humilde, quebrantado, reconhecendo Ele. A gente chega e diz: só tem que fazer isso por mim. Sabe, queridos, essa mulher diz: Senhor, por favor, mesmo os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Sabe, meus irmãos, já aconteceu comigo algumas vezes aqui de atender pessoas, eu ter 3 pessoas para atender e atender uma e atender a segunda, e a hora for ir e a pessoa diz: não, eu não volto mais. Se pastor não tem tempo para me atender, eu não volto mais. E muitas vezes não são nem membros da igreja, sabe, que a gente atende aqui. Nós estamos sempre de manhã, eu de manhã, pastor Arnoldo de tarde. Nós sempre atendemos aqui na igreja a partir de terça em diante. Mas tem pessoas que elas chegam, ou então chegam e dizem assim: eu não tenho nada que fazer em casa, eu vim aqui papear. Sabe, parece que nós estamos aqui à toa, brincando aqui na igreja. Não, meu irmão, tem que ter horário, porque eu agendo pessoas para conversar. Isso é uma desonra. Alguém que vem e diz assim: já que eu estava sem fazer nada, eu vim aqui falar com o senhor. Não, meu irmão, eu tenho uma lista de pessoas para atender. Gente, não faz isso. Não, você tem que marcar um horário. Você tem que marcar um horário. Isso é até uma questão de respeito. Você não chega no consultório do médico, no escritório do advogado, e diz assim: eu vim aqui, doutor, porque eu não tinha nada que fazer em casa, vim tomar um mate contigo. A menos que ele tenha lhe chamado. A gente tem o que fazer. Você entende? Sabe, gente, algumas pessoas, essa igreja não, nós estamos aqui 16 anos e nós temos trabalhado muito isso, não é? O respeito, a consideração. Isso é muito importante para nós. E esse homem, ele chega para Jesus e diz: Senhor, por favor, vai na minha casa. Não precisa ir na minha casa, só uma palavra. Essa mulher chega para Jesus e diz: Senhor, por favor, os cachorros comem das migalhas. Se fosse nós, diríamos assim: o que Jesus está pensando? Me chamando de cachorro? Sabe o que acontece conosco? Por que tem muita gente desigrejado? Porque eles querem o agir de Deus e Deus não age. Então eles dizem: eu não posso servir esse Deus. E eles se perdem. Como Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Não, queridos. A gente que serve a Deus de verdade não serve por causa das suas bênçãos, dos seus bens. A gente serve por causa do seu amor, do seu favor, da sua misericórdia. E é certo que o galardão nós vamos receber. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça com alegria. Eu quero incentivá-lo nesta noite a fazer como esse centurião. Ele poderia dizer: eu sou líder, eu sou um comandante e eu exijo que o Senhor vá na minha casa, ungir a minha casa, orar por mim, porque eu sou o contribuinte, porque eu sou o cidadão romano. Ele diz: Senhor, é só uma palavra. Eu só quero que o Senhor mande uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. Sabe o que é isso? Isso é consideração. Ele considerava tanto Jesus que não precisava nem da presença de Jesus, somente da palavra de Jesus. Eu quero seguir falando nas próximas semanas, se Deus nos permitir, falando sobre o tema da honra, honrar a Deus, honrar os líderes, honrar a paz. Mas escute uma coisa, antes que eu encerre, por favor, se você quer manter a sua herança, seja ela que nível for, se você quer manter as bênçãos de Deus na sua vida, siga o caminho da honra, faça
como eu preciso fazer, uma análise da nossa vida e ver o que não estamos honrando e o que estamos desonrando, e acertarmos a nossa vida em sintonia com a honra. Meu irmão, é impossível Deus não te honrar, não te abençoar, se você honrar. Sabe o que Deus diz? Quem me honra, eu honrarei. Então honre o Senhor. Sente esta semana, ore a Deus e diga: Deus, por que algumas coisas não estão acontecendo na minha vida? Faça uma análise, ore, peça que Deus te revele, te mostre, e siga o caminho da honra, e é certo que a bênção do Senhor virá sobre você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Por favor, faça isso. Aleluia. Se coloque em pé. Eu quero orar por você, e depois eu quero seguir esse caminho. Eu quero convidar você que está em casa a seguir o caminho da honra, de considerar quem precisa considerar. Se é Deus, a Deus. Honrar a Deus, você sabe como deve honrar a Deus. Se você não sabe, nos próximos cultos nós vamos falar disso. Honrar os pais, honrar os seus pais, honrar os seus líderes, honrar os seus filhos, honrar a sua família, honrar o ser humano. Vamos caminhar por esse caminho. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós queremos seguir o caminho da honra, Pai, porque temos visto o cumprir das Tuas palavras, das Tuas promessas. Eu oro, Senhor, para que esta igreja, o Templo das Nações, entre no novo nível de honra, de consideração, a considerar primeiramente os da casa, os que estão aqui, que nós possamos, Senhor, trabalhar entre nós, líder, liderado, famílias, pessoas, irmãos, amigos, frequentadores desta igreja, nós entramos no nível de honrar, de considerar o outro, seja quem for, embora na escala da hierarquia ele esteja acima de nós, ou abaixo de nós, ou no nosso nível, mas é ser humano, mas é pessoa. Que nós possamos, Senhor, viver no nível da honra, Senhor, que sejamos homens, mulheres, uma igreja que honra. Pai, quantos cantores, pregadores passaram por esta igreja, e a imagem que eles têm dela é uma igreja que recebe bem, que abraça, que acolhe, que faz o melhor, que honra, Pai. Meu Deus, que esta igreja, que o Templo das Nações seja uma igreja assim, que as nossas famílias sejam famílias de honra, meu Deus, homens de honra, mulheres de honra, jovens de honra, Senhor. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas e nos abençoe grandemente para a Sua glória, em nome do Senhor, que todos digam que assim seja. Amém? Tome seu assento, em nome de Jesus. Tome seu assento. Debaixo desse bem, eu quero